Hoje o programa, gente, é para aquele funcionário que foi transferido de cidade, né? Ou então aquele que é transferido constantemente, de uma hora para outra, né? Recebe aquela ordem de mudança para uma filial distante, sem muito diálogo ali, né? E aí vem a pergunta que não quer calar. Isso dá direito a receber algo mais no salário? E a doutora Fábia vai responder para a gente nessa manhã. Doutora, para a gente começar, o que a lei considera de fato, então, uma transferência de local de trabalho? Transferência de local de trabalho, bom dia a todos, né? Em primeiro lugar. Transferência de local de trabalho é quando ele muda seu domicílio. Ele muda de casa, ele muda de CEP. E aí é considerado uma transferência de local de trabalho, efetivamente. Então, mudou de CEP, já é uma transferência. Pode ser dentro do próprio estado. Pode ser dentro do próprio estado, mas se mudou de cidade, se foi para outra cidade, então, se ele realmente vai fazer essa mudança, aí vai ter esse adicional de transferência, que é do 469, parágrafo 3º da CLT. Agora, um adendo, tá? Essa transferência, minha gente, tem que ser provisória. Se ela for definitiva, ele não tem esse adicional de periculosidade. É só para aquelas... de transferência, perdão. Não tem esse adicional de transferência. É para aquele empregado que vai ficar 2 ou 3 meses fora, 6 meses fora, entendeu? Até 1 ano fora, existem correntes aí do TST que diz, se essa transferência for muito longa, você vai ficar 3 anos fora, então a gente não considera isso provisório, não. A gente já considera definitivo e perde aí o caráter de... provisão, né? De seja provisória. Então, para você receber este adicional, esta transferência de domicílio tem que ser provisória. Uma coisa de 2 meses, 3 meses, 4 meses, depois você volta. E qual que é a mudança? Qual que é o benefício, né, que a empresa é obrigada a oferecer a esse trabalhador? Todo trabalhador que sofre essa transferência, né, ele ganha no mínimo 25% de adicional de transferência se a convenção coletiva de trabalho ou o acordo coletivo de trabalho dele não estipular um percentual maior. Agora, atenção. Aquele cargo de confiança que desde o primeiro dia que entrou na empresa e quando assinou o contrato de trabalho, havia já a cláusula de mobilidade temporária, a cláusula de mobilidade provisória. Este cargo de confiança, ele deixa de receber esse adicional. Por quê? Porque ele já sabia das condições e o cargo de confiança dele justamente tem essas atribuições de estar em outras regionais por algum tempo. Ou para fazer auditoria, ou para fazer mudanças, ou para implantar sistemas. Isso acontece muito na área de TI e de auditoria médica. Então, esses profissionais cuja o acordo, o contrato de trabalho já tem essa cláusula, ele não ganha esse adicional de transferência. Isso vale para aquela pergunta que a gente sempre ouve na entrevista de emprego, quando diz assim, tem disponibilidade de trabalho. Isso acaba virando uma pegadinha ou não? Não, ele precisa ter cargo de confiança. Só cargo de confiança. Se ele for um mero empregado, não. Inclusive, essa transferência tem que ter a anuência do empregado. Entendeu? Olha, você vai ficar 6 meses. Por quê? Muda toda a rotina dele, muda Sim. toda a forma dele viver. Ele vai para uma outra cidade, que ele não sabe as vias rodoviárias públicas, enfim. Tudo, que ele não sabe escola, ele não sabe onde tem um pronto-socorro, ele não sabe onde tem uma farmácia. Tudo vai mudar. Então, esse adicional é para compensar esses percalços que ele vai ficar durante 2 meses, 3 meses, 4 meses. Mas a empresa ela é obrigada a dar algum outro benefício ou somente o adicional? Somente o adicional. Porque... Assim, o adicional, mas o salário dele permanece. Sim, porque no caso, assim, a pessoa vai precisar se alojar em algum canto, né? Então, esses custos todinho é do empregado? Não, do empregador. Esses 25% é como se fosse uma compensação para que ele... Mas 25% não dá, pelo menos Por exemplo, a pessoa saiu de Recife e foi transferido para São Paulo, que tem um custo de vida maior. Sim. Ou Fernando de Noronha, que tem um custo de vida maior, né?
E aí, os 25% não vai chegar para você, o valor para você alugar uma casa, se estabelecer, né? E muita gente acaba ficando dentro da empresa, né? Infelizmente, né? A lei, ela só prevê 25% ou mais, caso tenha no acordo coletivo ou na convenção coletiva. Agora, se na convenção coletiva disser para aqueles transferidos, a casa vai ser paga pela empresa, a internet, a luz, a água. Acontece muito com o militar também. O militar, ele roda muito. Então, já tem uma vila militar, então ele já não vai pagar água, ele já não vai pagar, quando tem uma vila militar... já não vai pagar aluguel. Então, esse adicional de 25% é para cobrir outros gastos aí, como escola, plano de saúde permanece, porque é o plano de saúde da empresa, né? Tem que colocar na cabeça, pessoal, que geralmente essas pessoas que são transferidas são pessoas de um escalão mais alto. São pessoas para dar treinamento, para implantar sistemas, para desenvolver algum tipo de projeto, né, para o militar também, para educação, enfim. São pessoas de um staff maior. A gente não está falando aqui de um chão de fábrica. A gente não está falando do chão de fábrica. A gente está falando, geralmente, de uma pessoa que tem uma certa fidúcia do empregador, ou seja, o empregador tem confiança nele para que ele vá até outra cidade, faça o papel que a empresa vai fazer, porque seria muito mais custoso a empresa implantar uma sede lá, ou uma filial lá, tá? Às vezes é por isso. E a representação da empresa é aquele camarada ali. Às vezes até pagar água, luz, aluguel e internet seria ainda muito menor do que ele implantar uma filial em determinado local. Pronto, eu trabalhei numa transportadora multinacional e aí, por exemplo, quando o movimento estava muito forte em uma filial e que ela tinha um novo funcionário, normalmente ele pegava esse novo funcionário e jogava para outra filial menor. Ali dava uma transferência a ele de 2, 3 semanas, quase um mês. E ali ele ficava num hotel alugado, né? Não ficava na empresa. Já motoristas não, motoristas às vezes ficava lá no alojamento 3, 4 semanas, né? Então, às vezes esses 25% aí não compensa, né? O que não pode deixar... O funcionário, ele pode se negar a ser transferido? Pode se negar. A menos que ele, no contrato já no início, ele já assinou por isso. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa pública federal 10 anos e uma das primeiras cláusulas que tinha era a questão da mobilidade. Eu poderia ser colocada em qualquer lugar do país. Né? Nunca fui. Mas eu já sabia, já era ciente de que eu poderia ser transferida para qualquer unidade do país. Pronto, aí esse funcionário que estava entrando na empresa, por exemplo, não era um cargo de confiança, mas era um cargo de fiscalização, sim, de nota fiscal, essas coisas, né? Então, para ele aprender e não tinha como os companheiros dele ali da filial dele dar o apoio porque o movimento estava grande, às vezes transferia ele para outra filial menor para que ali os outros pudessem ensiná-lo e aí ele voltava. Essa filial menor era dentro da cidade? Não. Era em outra cidade? Às vezes em outros estados. Em outros estados, aí veja. Muitas vezes veio gente de Natal para cá, de Fortaleza para cá, ou o contrário, ir para lá. Pronto. Eu, empregador, vou fazer exatamente o que a lei manda. Quanto é? Mande mais 25% aí no salário dele. A lei não diz, olha, além dos 25%, você vai ter que ter aluguel, carro, isso, aquilo outro. Isso são commodities que beneficiam a empresa, ok. É um cara muito esperto, é um cara muito inteligente, é um cara que veste uma camisa, é um cara que treina a galera. Então, é como eu disse, vai ser muito melhor eu pagar toda a estada dele ali do que eu colocar uma filial. Então, o custo-benefício para a empresa é melhor. O que não pode é a empresa fazer essas transferências e não pagar essa transferência. Fazer e não pagar o adicional. Aí ela já está trazendo para ela a demanda. Agora, a pessoa vai ganhar de adicional, de transferência, vamos dar. A pessoa, ela tem um salário de 5 mil. E aí 25% vai ser 1.000, né? Pronto, 1.000. Aí ela vai ganhar 6 mil. Certo?
com esses 1.000, se ela vai querer morar num hotel, se ela vai querer morar debaixo da ponte, se Não, ela vai aí sim, querer tudo bem. numa mansão, se ela vai querer numa cobertura, aí isso é com ela. O que não pode é o empregador não dar o adicional de transferência. Não dá, gera aí uma demanda para ele. Não, o que eu digo é, esse cargo aí, a pessoa ganhar 5, 6 mil reais, dá para se manter. Eu digo o funcionário que tá ganhando salário mínimo. Esse funcionário que está ganhando salário mínimo não receber demanda trabalhista. Que os 25% que ele vai receber lá, não dá nem para ele alugar um quartinho para ele ficar. E outra coisa, a lei, ela não permite esse pagamento in natura. Tipo, olha, a gente não vai te dar o adicional de transferência, mas em compensação a gente vai te dar carro, casa, internet, alimentação, roupa. Não tem isso na lei. Entendeu? Não tem isso na lei.